Livro de Marcos, capítulo número 4, e o verso de número 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passamos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, levantaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, despertando-lhe, dizendo: Mestre, não importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos, e ainda que não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que o vento e o mar lhe obedecem? Feche seus olhos, incline sua cabeça, que eu quero orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu apresento a Tua palavra. Papai, eu quero te pedir agora que o Senhor abra nossa mente, o nosso coração para recebê-la. Acampe anjos ao redor dessa igreja, papai, e que todo impedimento, que toda distração, ela venha ser repreendida agora, para que nós possamos entender a Tua palavra, no nome de Jesus, amém. Pode tomar assento, glorificando ao Senhor. O Senhor, Ele estava perto de Cafarnaum, na região norte, aos redores do mar da Galileia, ou mar de Tiberíades, ou lago de Genezaré, que é o mesmo lugar. O Senhor, Ele estava nesse monte. Eu tirei essa foto. Esse é o monte aonde Ele fez o Sermão das Montanhas. E era mais ou menos um horário como esse, porque eu estive ao entardecer, quando já se estava fechando o parque e a visitação. E ali tem um lugar onde dizem, a tradição, que ele tinha pregado o Sermão da Montanha. Vocês percebem que o mar está numa depressão muito baixa, mais ou menos 200 metros de altitude desse nível. Do outro lado de lá está a região de Gadara. E o Senhor já era tarde, estava cansado de pregar a palavra, tinha pregado o Sermão da Montanha, que foi um sermão dos mais longos em que ele teve. Então ele dá uma ordem para os seus discípulos: passamos para o outro lado da margem. Que alguns dos outros evangelhos vocês vão perceber que logo depois dessa passagem ele expulsa aquele endemoniado gadareno. Então ele diz: passamos para o outro lado da margem. Eles entram no barco, começa a anoitecer. Essa região é uma região muito quente, um clima subtropical, porque esse lago ele está a 200 metros, a mais ou menos abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Ele é cercado por essas montanhas, e há uma pequena entrada de um rio que traz as águas, que são principalmente das geleiras, que na época do verão, do Monte Hebron, elas derretem, e é um dos principais afluentes para esse mar. Na grande maioria do ano, o Monte Hebron ele é coberto por gelo, que não está muito longe daí o Monte Hebron. E há uma fenda bem nessa entrada que traz ares frios, dependendo das correntes em que elas vêm. As correntes de ar vêm do norte, da região do Monte Hebron. Elas se chocam com essa região, aonde que está muito quente, porque justamente por causa dessa depressão, e ali o clima é bastante quente. E de repente, se do nada se provoca uma grande tempestade. E é uma circunstância parecida como essa que se encontrava naquele momento. Estava um momento de muita calmaria. Os discípulos estavam tão tranquilos no controle do barco para passar por outro lado, porque só são praticamente 14 quilômetros, não é muita coisa. Ele tem 21 quilômetros de comprimento, mais 14 naquela direção. Não seria uma navegação muito complicada, mesmo que na parte noturna, pelo fato que é uma linha reta para cruzar para o outro lado. Então eles estão numa tranquilidade. Ele falou: não, quem sabe eles podem até ter falado: não, Jesus, estou cansado, descansa aí, mestre, deita um pouquinho aqui, descansa, que nós rapidamente passamos por esse mar. Até mesmo porque alguns dos discípulos que estavam com ele eram pescadores desse lago, desse mar,
conheciam muito bem aquela região, não seria nada complicado para eles passar para a outra margem e acreditar de que eles chegariam ao seu destino em segurança. Mas assim como vocês conhecem a história e acabamos de ler, e tem algo que a nossa tradução não diz, mas quando o Novo Testamento escrito no grego traz uma palavra que é chamado sismos, quando ele se refere a essa tempestade, ele quer dizer que aquele toque, que aquele vento, que aquela tempestade que chegou, ela era muito mais do que uma tempestade normal. Era como um abalo sísmico, como de um terremoto, de algo que chega, de uma surpresa tão grande, algo que chega, que realmente faz com que as estruturas elas se abalem, que o medo chegue. Você imagina, nós estamos aqui agora e começa um grande terremoto, uma grande tempestade, em que parece que vai destruir todo esse lugar. Você do nada está aqui com teus planos, com os teus objetivos marcados, mas de repente vem um sismo, ou seja, um abalo sísmico, e que quando você vê tudo aquilo que você imaginava, tudo aquilo que você achava que estava no controle, que você estaria em poucas horas em outro lugar, que amanhã você estaria num dia de trabalho, que amanhã você levaria o seu filho para o colégio, que amanhã você abraçaria, quem sabe, a sua esposa para dar um tchau para ir ao seu trabalho. Parece que do nada, de repente, as coisas acontecem, e assim como aconteceu, aquela tempestade chegou com tanta força, o vento começou a bater, a água começou a entrar no barco, eles começaram a falar: nossa, agora nós vamos afundar. E eles olham para o Senhor e o Senhor continua dormindo. A primeira coisa que eu quero te dizer, vocês imaginem aqueles homens que já caminhavam com o Senhor, tinham uma caminhada com Jesus, já eram e faziam parte do seu ministério, dos seus discípulos, ou seja, com certeza viam os milagres, tinham acabado de ver o maior sermão que Jesus tinha falado, e de repente eles olham e o Senhor está dormindo. A primeira coisa que eu quero te dizer nessa noite é que você fazer parte do ministério de Jesus, de você ser um homem de Deus, de você estar dentro do barco com Ele, de você participar dos cultos e ouvir os sermões dEle, não te isenta de que um abalo sísmico, de que uma tormenta pode te chegar inesperadamente. Você está dentro da igreja não quer dizer que você é um super protegido de Deus. Você fazer parte do ministério, você fazer parte da igreja do Senhor, e você ser um servo de Deus, não te isenta de que os problemas podem chegar na sua vida. Não te isenta que os medos da morte podem chegar. E é por isso que eu queria, e eu fazia essa pergunta para Sara, de que o medo da morte pode bater na tua porta, de que quem sabe que algo que poderia ser uma bênção se torne algo tão duro e tão triste. Nada te isenta de que a tempestade bata e queira te derrubar e abale todas as suas estruturas. A Bíblia é muito clara também em dizer em que o dia mau, ele pode chegar, e nós devemos estar preparados para o dia mau. Por isso, meu irmão, esse evangelho de que pare de sofrer não é um evangelho de verdade. Uma notícia de uma doença incurável pode chegar na sua vida e na vida da sua família. A notícia do divórcio pode bater na tua porta. A traição de um amigo que você confiava pela vida inteira pode chegar do dia para a noite. Uma surpresa. Um acidente de arrancar um teu ser querido do dia para a noite pode chegar na sua porta. Os abalos sísmicos, eles estão para todos nós. Mas a Bíblia conta que diz que eles, naquele momento em que o desespero chegou, diz que eles começaram a dizer: mestre, mestre, será que tu não está vendo que nós estamos por perecer? Você percebe que as palavras que ele usam é algo que nós usamos muitas vezes, que parece que nós queremos colocar em Deus a culpa de que as coisas não andam bem. Porque eles dizem:
desce, nós estamos perecendo, tu não vai fazer nada. Será que eles não tinham ouvido o capítulo 6, o verso de número 32 do Sermão da Montanha, que está escrito no Evangelho de Mateus, em que Jesus tinha dito: o seu Pai Celestial conhece todas as suas necessidades e tem cuidado de vós. Como que alguém que tinha recebido uma ordem e uma palavra, ele dizendo assim: passe para o outro lado, chegou na metade do caminho e disse: não, eu vou morrer. Porque tem vezes que nós somos assim, nós esquecemos da palavra que Deus tinha dado. Eles tinham recebido uma ordem, ou seja, passem para o outro lado, eu vou no barco contigo. Se Jesus estava aí, não teria por que eles ter medo, por mais que houvesse uma grande tempestade e um abalo sísmico. Eu quero te dizer, se a notícia ruim chegou na sua vida, mas se há uma promessa liberada sobre a sua vida, assim como Deus tinha usado a vida de alguém, falou: Sara, você vai gerar, não há o porquê temer. Se há uma palavra liberada da parte de Deus, nós temos que acreditar até a última hora, até o último momento. Temos que acreditar. No capítulo 50 do livro de Salmos, no verso de número, eu anotei 13. A palavra do Senhor explica o que eles falaram. Eles clamaram pelo mestre: mestre. É o que diz no Salmo 50, foi o que a Sara fez. Diz assim: invoca-me no dia da sua angústia, que eu te livrarei. Está angustiado, está com medo, está angustiado, acha que as coisas não vão dar certo, clama. Ele está dizendo: invoca-me, invoque o nome dele. Foi o que eles falaram: mestre, salva-nos. Meu irmão, o segredo para nós sermos resgatados pelo Pai, para que o milagre aconteça na nossa vida, é que nós temos que invocar o nome daquele que tem o nome sobre todo nome. Você não tem que chamar Mariazinha, a tiazinha, o culto do ciclano, o culto do fulano. A Bíblia diz que nós temos que invoque o meu nome no dia da angústia, que eu te livrarei, diz o Senhor. A reação daqueles homens tiveram foi totalmente diferente da que Davi teve, quando ele escreve o Salmos 23, no verso número 4, que ele diz: mesmo que eu ande no vale de sombra de morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo. Não há por que você temer. Se há uma palavra de ordem sobre a sua vida, se há uma palavra liberada da parte do Senhor para você, mais cedo ou mais tarde, a promessa, ela vai se cumprir. Mas aqui não ensinou algumas coisas para aqueles homens. Ensinou que os temores poderiam vir, que eles não eram super-homens. Aqui ele mostrou que eles, acima de qualquer coisa, a fé ainda deles não era uma fé totalmente concretizada. Porque o Senhor se levanta e diz: por que vocês são tão tímidos? E Mateus escreve: homens de pouca fé. Porque o que eu tenho que fazer é acreditar na palavra do Senhor. A palavra é clara, onde diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Quando a sua fé está abalada, quando você acha que você não vai conseguir, quando você acha que as coisas não vão acontecer, duas coisas você tem que fazer: invocar o nome do Senhor e ter fé na palavra e na ordem que Ele te dá. Aqueles homens aprenderam outra coisa.
que o controle do barco não estava nas mãos deles somente. Quando eles estavam querendo guiar o barco com as suas próprias mãos, as ondas começaram a bater, e vocês podem perceber pela palavra que eles só invocaram ao mestre quando a corda já estava no pescoço e já estavam praticamente por morrer afogados. Eles aprenderam que estar no barco com Jesus é deixar que Ele também comande o barco. Deixa o Senhor tomar as rédeas da sua vida, meu irmão, por favor. Deixa Jesus tomar as rédeas da tua vida com a palavra dEle. Siga a palavra do Senhor. Porque senão mais cedo ou mais tarde, porque um dia, mais cedo ou mais tarde, passaremos por algum dia mau. Mas se nós estivermos enraizados com a palavra do Senhor, se nós estivermos realmente invocando e clamando ao nome do Senhor, com fé, nós passaremos pela tempestade com Ele no barco. Porque Ele vai se colocar de pé, assim como Ele colocou aqui. Quando você chamar o nome dEle e invocar o nome dEle, Ele vai se colocar de pé e vai dar uma ordem para o vento, e vai dar uma ordem para a tempestade, e vai dizer: demônios, agora parem no nome do Senhor Jesus. A única coisa que nós temos que fazer é realmente nós nos levantarmos e invocarmos o nome dEle. E tem outra coisa que eles aprenderam, que aquela tempestade tinha um propósito na vida deles. E o livro de Naum, no capítulo número 3, verso 3, se eu não me engano, diz que o Senhor, Ele tem os seus caminhos nas tormentas e nas tempestades. Aonde nós pensamos que a tempestade é algo enviado muitas vezes por Satanás, que é o inimigo que está se levantando, é o Senhor que permite as tempestades passarem nas nossas vidas, porque olha o testemunho que a Sara tem para contar, do que Deus fez. Deus mostrou para ela que Deus era com ela. Deus mostrou para ela que o socorro vinha da parte dEle, que ela não precisava confiar em ninguém. Ela tentou encontrar um socorro na irmã Zenilda para fazer o parto dela. Ela falou: não, eu não vou fazer para você. Ela falou: não, mas no dia eu vou chegar e vou gritar, eu vou lá no catarata, eles vão ter que me atender. Não iriam atender, iam botar ela dentro de uma ambulância e realmente iam mandar ela para o Costa, ou para onde que fosse, mas não iria, porque ali faz particular. Mas quando ela se colocou de pé, colocou a sua confiança nas mãos do Senhor, quando ela disse: Senhor, eu já não aguento mais, está tudo nas suas mãos. Quando ela colocou nas mãos do Senhor, sem saber, o Senhor usou a vida de pessoas para fazer todas as coisas acontecerem e para que tudo fosse como ela sonhava. Eu quero convidar o grupo de louvor para vir aqui em cima, já vamos estar finalizando. E para finalizar, eu quero ler o Salmo de 145, verso 13, na versão da Nova Versão Internacional, onde diz assim, escute isso. Porque na NVI diz dessa maneira, eu escolhi dessa maneira para dizer para vocês. E com isso eu quero finalizar, e que essa seja a palavra dessa noite para essa igreja. Não temas, acredite no milagre, fica de pé, acredite na palavra do Senhor. Porque eu sei que muitos que estão aqui nessa noite, muitos que estão aqui, eu sei quem sabe tem passado por tempestades tão grandes, dizendo assim: Senhor, eu realmente, o abalo sísmico chegou na minha vida, realmente já não tenho mais condições, e a minha fé está realmente abalada. O Salmo de 145, verso 3, na parte B, diz assim: o Senhor, Ele é fiel em todas as suas promessas, é bondoso em tudo que Ele faz. Escute, se Deus fez uma promessa, e se você precisa de um milagre da parte do Senhor, a palavra para você nessa noite é a seguinte: continue, fortaleça, fica de pé, invoca ao nome do Senhor no dia da tua angústia, porque Ele te ouvirá. Invoca com o teu coração.